O jejum intermitente vai curar a sua depressão, vai acabar com a sua ansiedade, vai resetar o seu cérebro. Você já ouviu isso de influenciador, de nutricionista no YouTube, de médico no Instagram? E sabe o que me incomoda? Não é a pergunta. A pergunta ela é legítima. O que me incomoda é a resposta fácil, dada com a confiança de quem nunca abriu um ensaio clínico sobre o assunto. Eu abri e nós vamos conversar. Uma revisão publicada em 2026 na Neuroscience and Biobehavioral Reviews compilou toda a evidência disponível sobre o que diferentes protocolos de jejum fazem com o cérebro e com o comportamento. E antes de entrar nos mecanismos, preciso estabelecer um ponto que a maioria das discussões sobre esse tema simplesmente ignora. Jejum intermitente não é uma intervenção única. É uma família de protocolos com perfis metabólicos, hormonais e neuroendócrinos substancialmente distintos entre si. O jejum em dias alternados, Alternate Day Fasting, implica ciclos de restrição severas, intercalados com dias de alimentação livre. O jejum alternado modificado permite uma ingestão calórica reduzida nos dias de restrição, tipicamente em torno de 20 a 25% do gasto energético basal, e o Time Restricted Feeding, a famosa janela alimentar. Não restringe calorias de forma direta, mas comprime o período de ingestão em 4, 6 ou 8 horas por dia. Esses protocolos eles não são equivalentes, produzem respostas hormonais diferentes, ativam vias metabólicas diferentes e quase certamente têm efeitos neurobiológicos totalmente diferentes. Tratar tudo como sinônimo é o primeiro erro de quem discute o assunto sem ter lido a literatura, e é exatamente o que a maioria faz. Dito isso, o que acontece no cérebro quando uma pessoa jejua de forma estruturada? 3 grandes vias estão sendo investigadas. A primeira é o eixo microbiota intestino-cérebro. O jejum induz remodelação significativa da composição microbiana intestinal. Isso significa alteração na abundância relativa de gêneros, como Lactobacillus, Bifidobacterium e Akkermansia, todos associados a perfis neuroinflamatórios mais favoráveis em modelos animais e em dados observacionais humanos. Essa remodelação altera a produção de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato e acetato. O butirato, em particular, tem efeito direto sobre a integridade da barreira intestinal, reduz a permeabilidade epitelial e modula a ativação microglial no sistema nervoso central. A microglia inflamada é um dos substratos neurobiológicos mais consistentes dos transtornos de humor. Isso não é uma especulação, é uma linha de pesquisa robusta em neuropsiquiatria translacional. Além disso, o jejum modifica a sinalização via nervo vago, a principal via de comunicação bidirecional entre o intestino e o tronco encefálico. Isso converge em estruturas como o hipocampo e córtex pré-frontal, regiões críticas para a regulação emocional, controle inibitório e processamento de ameaça. A segunda via é a modulação da neuroinflamação e do estresse oxidativo. O cérebro cronicamente inflamado é o cérebro ansioso, é o cérebro deprimido, é o cérebro com lentificação cognitiva e fadiga que não cede com o sono. Qualquer clínico que trabalhe com casos refratários reconhece esse fenótipo. Alguns protocolos de jejum parecem reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias centrais, interleucina 1-beta, interleucina 6, TNF-alfa, por inibição da via NF-κB, um dos principais reguladores transcricionais da resposta inflamatória no sistema nervoso central. Ao mesmo tempo, há dados sugerindo a ativação da via NRF2, que regula a resposta antioxidante endógena, com aumento da expressão de enzimas como superóxido dismutase e redução de espécies reativas de oxigênio, em regiões cerebrais particularmente vulneráveis ao estresse crônico, como o hipocampo e o córtex pré-frontal medial. Há também uma conexão com o BNDF, fator neurotrófico derivado do encéfalo, que aparece aumentado em alguns modelos de jejum. E o BDNF é relevante aqui, porque é um dos mediadores centrais da neuroplasticidade hipocampal, comprometida nos transtornos depressivos. Mas
E esse mais é o centro de tudo. A esmagadora maioria desses dados vem de modelos animais. E modelos animais de ansiedade e depressão têm certa validade translacional, que precisa ser assumida com muito critério. Um roedor submetido a nado forçado ou isolamento social, ele não é um paciente com depressão maior ou transtorno de ansiedade generalizada. Isso não invalida esses dados. Invalida algumas vezes a extrapolação direta sem mediação clínica rigorosa. A terceira via é o eixo HHA, hipotálamo, hipófise adrenal, o eixo do estresse. O jejum parece modular a liberação de CRH hipotalâmico e, consequentemente, a pulsatilidade do cortisol. Mais do que isso, há dados sugerindo aumento da sensibilidade dos receptores glicocorticoides, o que, em teoria, melhora o feedback negativo do eixo HHA e reduz a hiperativação crônica, que está na raiz de vários fenótipos psiquiátricos. Para quem trabalha com psiquiatria, isso tem implicações quase que imediatas. Disfunção do eixo HHA é transdiagnóstico. Está na depressão melancólica, no transtorno do estresse pós-traumático, no burnout severo, em subtipos de transtorno de ansiedade. Se o jejum modula esse eixo de forma favorável e sustentada em humanos, em populações psiquiátricas específicas, com protocolos padronizados, isso seria clinicamente muito relevante. Porque esse estudo ele ainda não foi feito. E aqui chegamos ao nó real do problema. Quando a gente sai dos mecanismos e vai para os ensaios clínicos randomizados em humanos, o cenário muda de forma importante. Os estudos são escassos. A heterogeneidade metodológica entre eles é alta. Protocolos diferentes, populações diferentes, desfechos medidos de formas incomparáveis entre si. E quando existe uma base comparativa razoável, os efeitos do jejum sobre humor e ansiedade são comparáveis ao da restrição calórica convencional, não superiores, comparáveis. Isso levanta uma questão metodológica séria, que a revisão coloca de forma honesta. Estamos medindo o efeito específico dos protocolos de jejum sobre vias neuroinflamatórias e neuroendócrinas, ou estamos medindo o efeito inespecífico de qualquer estratégia alimentar estruturada que produza melhora metabólica geral? Essa distinção ainda não foi resolvida. E o que talvez seja mais importante para quem está na clínica, nenhum estudo publicado até hoje avaliou simultaneamente desfechos comportamentais e desfechos neuroinflamatórios em humanos com protocolos padronizados em populações psiquiátricas específicas. Nenhum estudo mediu se a redução de interleucina 6 periférica se traduz em melhora de ansiedade em pacientes com diagnóstico estabelecido. Esse estudo ele não existe e sem ele qualquer afirmação mecanística sobre jejum e saúde mental em humanos é especulação biologicamente plausível. Não é uma evidência estabelecida. Existe ainda um ponto clínico que quase nunca é discutido quando o assunto é jejum e saúde mental. O jejum não é neutro para todo mundo. Para pacientes com histórico de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, compulsão alimentar, qualquer protocolo de restrição alimentar estruturada pode ser um gatilho significativo. Para pacientes com ansiedade severa, a privação alimentar pode amplificar a resposta autonômica ao estresse e piorar o quadro, exatamente pelo mecanismo que deveria ajudar. Para pacientes em uso de alguns psicofármacos, a alteração do padrão alimentar tem impacto em absorção, meia-vida efetiva e tolerabilidade. A intervenção que parece simples no YouTube pode ser complexa no consultório. Então, o que eu faço com esse conjunto de evidências na nossa prática? Considero o jejum intermitente uma estratégia adjuvante biologicamente plausível para pacientes com perfil metabólico de inflamação de baixo grau, síndrome metabólica leve, resistência insulínica, obesidade visceral, nos quais a melhora metabólica provavelmente se traduzirá em benefício neuroinflamatório.
com preferência pelo Time Restricted Feeding, como protocolo de menor impacto no eixo HHA e menor risco de efeitos adversos comportamentais, mas sempre sem histórico de transtornos alimentares, sem ansiedade severa não controlada e nunca como substituto de psicoterapia ou farmacoterapia quando essas intervenções elas estão indicadas. Saber o tamanho do que a gente sabe é o começo do raciocínio clínico, o resto é propaganda. Se você quiser se aprofundar, o artigo é de Soares e colaboradores, publicado agora em 2026 no Neuroscience and Biobehavioral Reviews, referência completa na descrição. Me segue aqui, se você quer ciência de verdade sobre cérebro e comportamento.